Temos aqui que começa o nosso texto, e eu quero te dizer que Davi aqui é um tipo de Cristo, é um tipo de Jesus. Davi é um tipo de Jesus, e nós vamos continuar aqui. Não vou demorar muito, eu quero que daqui a uns 15 minutos a gente vai terminar essa palavra. Mas veja bem, no versículo 40, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras de ribeiro, e após o alforje de pastor que trazia, e lançou mão da funda, e foi chegando-se ao filisteu. Então, a partir do 40, é o momento real da batalha. 41, e o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele, e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Então nós vemos aqui a pessoa, um tipo de Cristo aqui através dessa história, e tipo de Cristo através aqui da personalidade e do caráter do pequeno Davi. Então nós vemos quando Jesus, hoje é Santa Ceia, nós vemos quando Jesus ele foi crucificado. A Bíblia diz que quando Jesus, essa passagem é semelhante à passagem da crucificação de Jesus. Então quando Jesus ele foi crucificado, estava sendo crucificado, aliás, então se cumpria esse versículo, né? Esse versículo 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Então nós vemos aqui a semelhança da crucificação de Jesus, quando Jesus estava sendo desprezado, no momento que ele estava sendo ali bombardeado, chicoteado, levando bufetadas. E nós vemos aqui aproximadamente 1000 anos antes, aproximadamente 1000 anos antes, a revelação da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através dessa história de quando Davi enfrenta o gigante Golias. Primeira coisa, quando Jesus, ele veio, por que Jesus veio? Ele veio para salvar o homem dos seus pecados. O homem estava perdido. O homem estava pedindo socorro. O homem não aguentava mais. As pessoas que estavam morrendo estavam descendo para o Hades. O Hades é a primeira morte, né? O Hades é o lugar que as pessoas vão antes de serem lançadas no inferno. É o Hades, como vocês sabem. Então isso estava acontecendo todos os dias, a todos os momentos. Então o homem estava precisando de salvação. Então, por quê? Por causa do pecado de Adão. Aqui mais uma vez eu digo que o tipo de Adão dessa história aqui é Saul. Como eu disse no começo da pregação, Saul ele tinha pecado e por isso seu reinado tinha sido rasgado. Por isso Saul foi expulso do jardim do Éden. Porque enquanto Saul não tinha desobedecido a Deus, então Saul ele via a glória de Deus na sua vida. Ele via a glória de Deus, assim como Adão via a glória de Deus no jardim do Éden. Mas depois do pecado de Adão, depois da desobediência, semelhantemente, depois da desobediência de Saul, foi-se a glória de Deus. Então agora Israel estava numa situação muito difícil, porque não tinha ninguém que pudesse enfrentar aquele gigante. Se ninguém enfrentasse e matasse aquele gigante, então Israel seriam escravos daquela nação. Então eles estavam perdidos, assim como o homem estava perdido por causa da maldição do pecado. Então Davi, como um tipo de Cristo, ele foi aquele que no meio da multidão, ele se destacou dizendo: deixa que eu enfrentarei esse gigante. Da mesma forma como um dia, eu creio que Jesus lá nos lugares celestiais, lá onde está o trono de Deus, lá onde está Jesus sentado à direita de Deus Pai, em uma certa ocasião, acredito que Jesus disse: deixa que eu descerei na terra como homem, e eu salvarei os homens do seu pecado e da maldição eterna. Acredito que em algum momento Jesus disse: deixa que eu enfrentarei esse gigante.
Em algum momento Jesus disse na sua eternidade: deixa que não, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Era Jesus. Jesus, deixa, Pai, que eu descerei para a terra e eu mesmo enfrentarei e derribarei e matarei esse gigante. Porque assim como os homens de Israel estavam perdidos porque não tinham um valente para enfrentar Golias, assim a humanidade estava perdida porque não tivesse ninguém que não tivesse pecado para que pudesse salvar o restante da humanidade através de uma cruz de madeira. Então lá vai Davi. E a primeira coisa que acontece com Davi quando ele se propõe é o quê? É o desprezo. Os próprios irmãos desprezaram Davi. Davi, eu conheço a perversidade do teu coração. Volta para a casa do pai. E Davi dizia: não, eu vou ficar aqui porque eu enfrentarei esse gigante. Depois Davi enfrentou o desprezo do rei Saul. Antes do rei Saul dar a oportunidade, ele foi desprezado porque Saul disse que ele não poderia enfrentar aquele gigante porque o gigante era um homem valente e um guerreiro com experiência, e Davi não. E agora novamente, mais uma vez, depois que Davi já está dentro do arraial dos filisteus, então agora nós vemos aqui, agora o povo estava dizendo, disse pois, não, versículo 43, 2, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Então nós vemos aqui agora Davi sendo desprezado no campo de batalha. Jesus, quando estava naquela cruz, ele estava num campo de batalha. Jesus, quando estava naquela cruz, tinha demônios querendo fazer com que ele sofresse da pior forma possível. Jesus, quando estava naquela cruz, os anjos queriam estar lá para poder tirar Jesus da cruz, mas não podia porque tinha que se cumprir o propósito. Jesus, quando estava naquela cruz, o Espírito Santo queria estar presente no momento que ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Ou melhor, no momento em que Jesus disse: Pai, por que me desamparastes? O Espírito Santo queria estar presente nesta hora. Ah, pastor, mas o Espírito Santo não estava lá? Não. Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? O Espírito Santo teve naquele momento desamparar Jesus. Por quê? Porque se o Espírito Santo ficasse, ele soltaria Jesus daquela cruz e não deixava ele morrer com tanta perversidade. Então, o Espírito Santo teve que se exaltar e o Pai teve que virar as costas e fechar os olhos para que se cumprisse o propósito do sofrimento e da morte de Jesus na cruz. Então agora estava lá Davi também no campo de batalha. Acredito que os seus irmãos, acredito que até o seu próprio pai Jessé, se estivesse lá assistindo a batalha, acredito que o pai de Davi, ele fecharia os seus olhos e ver o seu pequeno filho, o filho mais caçula, né, o filho menor, o caçula da casa. Acredito que o pai de Davi, Jessé, o pai físico dele, ele fecharia os olhos e viraria as costas quando visse Davi dentro de um campo de batalha, no arraial, de frente dele um gigante, com escudo, com paus, com lanças, e Davi sem nenhuma armadura, sem nenhum colete, sem nenhuma proteção física, apenas com uma funda, com uma forja e 5 pedras para enfrentar aquele gigante. Acredito que se Jessé o belemita estivesse lá presente, ele entraria dentro daquele arraial e tiraria Davi daquele perigo. Mas a Bíblia, observe que a Bíblia não fala de Jessé neste momento. Provavelmente Jessé teve que ficar em casa para que se cumprisse o propósito. Provavelmente Deus Pai teve que virar as costas e ficar lá no seu trono para que se cumprisse o propósito em Jesus. Porque se o Pai, Deus Pai, descesse lá no Gólgota, no Calvário, naquele dia, ele tiraria o seu filho daquela cruz e matava todos os soldados que estavam esbofeteando, dando murros, dando chicotadas com pontas de osso. Acredito que o Deus Pai, ele não suportaria ver Jesus com o seu peitoral rasgado, o sangue descendo, aquela chuva fria do inverno de Israel,
aquela brisa gelada entrando nos pulmões de Jesus, enquanto pregos de 13 centímetros estavam cravados nos seus punhos, enquanto pregos de aproximadamente 22 centímetros estavam cravados em ambos os pés, para que ele ficasse ali na cruz, sofrendo, porque o propósito da cruz era sofrimento antes da morte. Eles tinham um propósito, a crucificação tinha um propósito de fazer com que o condenado ele sofresse o máximo possível antes da morte. Por isso que ele ficava pendurado na cruz. Eles poderiam ter matado Jesus sem ter colocado na cruz. Simplesmente poderiam ter apedrejado Jesus. Simplesmente eles poderiam ter tocado fogo em Jesus na praça, para que Jesus morresse o mais rápido possível, mas não. Primeiramente ele teve que ir para um tribunal. Depois ele teve que ser humilhado perante homens e autoridades, e até os próprios sacerdotes da época. Depois Jesus ele teve que tirar sua própria roupa, e vestir uma capa de cor escarlate, enquanto ele estava sendo chicoteado, estava sendo zombado, e soldados romanos diziam, não é tu a Cristo, então salva-se a ti mesmo. Enquanto isso Jesus apanhava, e os chicotes tinham pontas de pedra, pontas de osso, de modo que sua carne era rasgada a cada vez que o chicote entrava nas suas costas, e os soldados puxavam de forma mais brutal possível, para que a carne, para que a pele, para que os nervos de Jesus fossem rasgados e aumentasse o sofrimento dele o máximo possível. Acredito que se Deus Pai estivesse lá vendo Jesus carregando aquela cruz de madeira pesada, depois de já estar mais de 12 horas sem se alimentar e sem beber água. Jesus a essas horas já estava em alto grau de desidratação, porque muitas vezes a sede é pior do que a fome, mas Jesus ele tanto tinha sede como tinha fome. Jesus ele estava com as vestes e a carne rasgada. Jesus estava fraco, desanimado, humilhado. Jesus tinha perdido a moral e a sua identidade, porque agora todos os seus seguidores tinham fugido e tinha ficado apenas Jesus sozinho ali na crucificação. E Jesus agora tão cansado, tão humilhado, tão fraco, tão desidratado, agora tendo que carregar aquele pedaço de madeira de mais de 50 quilos sobre os seus ombros, se arrastando pelas ruas da cidade de Jerusalém, o sangue escorrendo pelo caminho, porque a Bíblia vai dizer que pelas suas pisaduras nós somos sarados, mas nas suas pisaduras escorria o sangue pelas ruas de Jerusalém. Então acredito que se Deus Pai estivesse lá, de maneira nenhuma ele permitiria que Jesus passasse por tamanha aflição, por tamanha humilhação, por tanto desprezo, por tanta dor física. Era dor no física, era dor na carne, era dor nos ossos, era dor na cabeça, porque colocaram uma coroa de espinho. E a coroa de espinho dos soldados romanos daquela época, eles tinham a finalidade de fazer com que os espinhos muito pontiagudos e muito grandes, eles entrassem na parte frontal do seu crânio, e na parte traseira do seu crânio era espinho por todos os lados, mas tinha 4 espinhos específicos. Era 2 que entravam na parte frontal e 2 que entravam na parte traseira do seu crânio, a fim de perfurar nervos específicos da sua cabeça, na qual ia gerar dores, na qual ia gerar tão fortes dores na sua cabeça. Cientistas dizem que ele teve que suportar como se fosse a sua cabeça dando explosões dentro da sua cabeça de dores, por causa dos espinhos que estavam entrando na sua cabeça. E ele carregando aquela cruz até o Gólgota, lugar chamado Caveira. Então, da mesma maneira que Jessé, o belemita, 1000 anos antes, ele não suportaria ver o seu filho Davi, o rei Davi,
lutando, né? Lutando com um gigante tão grande, uma luta uma balança tão desfavorável contra Davi, porque se Jessé estivesse lá, com certeza ele passaria no meio da multidão, ele pularia aquelas cercas, ele entraria dentro do arraial dos filisteus, ele pegava o seu filho pelos braços, ele enfrentaria o próprio Jessé, mesmo velho, mesmo de idade, ele ia tirar força da onde ele não tinha, para paralisar aquele gigante, pegar o seu filho, colocar nos seus ombros, sair daquele arraial e levar para dentro da sua casa, para proteger da perversidade, para proteger da injustiça, para proteger de uma morte tão brutal. Por isso que Deus Pai, eu acredito que Ele também não estava presente no momento da crucificação de Jesus, porque Ele não suportaria ver tanta dor, tanta angústia. E agora Jesus cravado na cruz, né? Agora com pregos de 13 centímetros nos punhos, né? 13 centímetros nos punhos, pregos a mais de 20 centímetros nos pés, de maneira que seus pés, eles ficassem inclinados, né? Ficassem assim inclinados, de modo que ele não conseguisse apoio para poder respirar, porque Jesus, ele estava cravado pelos punhos. Então imagine ele tentando respirar. Só que cada vez que ele fazia assim, os seus ossos, né, a estrutura física dos pulmões se dilatava. Só que Jesus estava ferido nos pulmões. Só que o seu peitoral estava aberto por causa dos ferimentos. E para piorar, ainda era inverno em Israel. E em Israel, quando é verão, é quente. Mas quando é inverno, gela, é frio mesmo. Então eu fico imaginando aquele nevoeiro frio daquela tarde de sexta-feira, né? Daquela tarde de sexta-feira, de meio-dia até as 3 horas da tarde, Jesus pendurado naquela cruz, e ele tentava respirar e não conseguia. O único apoio que ele poderia ter era nos pés. Se os pés estivessem no lugar fixo, ele poderia ter um apoio melhor para ajudar na respiração. Mas os pregos foram colocados em ambos os pés de Jesus, transpassando os pés e ao mesmo tempo transpassando o madeiro, de maneira que Jesus não tivesse como apoiar as pernas. Então ele nem tinha apoio nos peitos, ele não tinha apoio nos pés nem nas pernas para fazer uma melhor respiração. E ele escolhia, ou respirava mesmo sentindo tantas dores, porque eu acredito que cada vez que Jesus, ele respirava, ele inalava, inspirava e expirava, então mais o sangramento e as dores aumentavam. Mas ou ele respirava mesmo assim, ou ele morria logo de asfixia. Então o jeito era respirar. Se ele quisesse viver por mais algumas horas, por mais alguns minutos, ele tinha que continuar respirando, mesmo sentindo tanta dor a cada inspiração e a cada expiração. Fora as fortes dores de cabeça, fora as fortes dores dos ossos, fora tudo que ele estava sentindo naquele momento. Assim era Davi dentro do arraial do Filisteu, porque Davi não tinha, a Bíblia diz que Saul entregou as armaduras para ele. Mas Davi, ele se despojou das armaduras, porque ele disse que não se sentia confortável. Então, enquanto o gigante, além de ser grande, tinha aproximadamente 3 metros de altura, Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura, enquanto Davi, acredito que ele tinha por volta de 1,5 de altura. Então Golias era o dobro do tamanho de Davi, e além de ser o dobro, ele estava com colete, armaduras, escudo, espada, lança, capacete, enquanto Davi não tinha nada disso. Davi não tinha capacete, Davi não tinha luvas, Davi não estava com peitoral de aço. Davi só tinha 3 coisas: uma funda, um alforje e 5 pedras. Dá para um pai aguentar um negócio desse? Porque se Golias, ele pega Davi, ele iria fazer que nem aconteceu com Jesus. Ele iria, no mínimo, com a espada, abrir Davi pelo meio
ele ia espancar Davi de modo que a carne de Davi ia ficar para fora. Davi iria sangrar tanto. Eu acredito que pela maldade do gigante Golias, ele não iria exterminar Davi instantaneamente, mas ele ia fazer com que Davi sofresse o máximo possível antes da sua morte, se Deus não colocasse as suas mãos. Então nós vemos aqui, 1000 anos antes, o retrato, o espelho, a revelação do que aconteceria com o Filho de Deus na cruz do Calvário. É o que estava acontecendo, assim como o arraial dos filisteus era para Davi, assim o Gólgota era para Jesus, o Filho de Deus. Eu não disse que eu ia falar de Jesus hoje? Então ele era desprezado, já vou terminar. Então disse, pois, o filisteu a Davi, versículo 43, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Então, assim como Jesus, ele estava sendo afrontado, desprezado, e estava sendo amaldiçoado. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então, da mesma forma, os soldados romanos diziam, as pessoas diziam, os homens, pessoas militares e homens civis, eles diziam para Jesus, tu não é Cristo, salva-te a ti mesmo. Então, da mesma forma, o gigante Golias estava afrontando Davi. No versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel. Glorifica o nome desse Deus. A quem tem afrontado. O que foi que aconteceu aqui? Da mesma forma, semelhantemente, quando Jesus estava na cruz, tinha 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Enquanto um dos bandidos diziam, se tu é o Filho de Deus, salva a ti e salva a nós. E enquanto um dizia isso, o outro que estava à sua direita dizia, tu não temes a Deus mesmo estando nesta situação? Então ele olhou para Jesus e falou, quando tu estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Observe que quando um dos malfeitores afrontou Jesus, Jesus não deu palavra, ele não respondeu. Mas quando o malfeitor da direita, chamado Dimas, disse, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Então agora nesse Jesus, ele abriu a boca, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Da mesma forma, enquanto Golias afrontava Jesus, assim como o mau ladrão, vamos dizer assim, então, e Davi não disse nada, porém Davi disse, tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tem afrontado. Ou seja, tu vem com a força física, tu vem com a tua afronta, mas eu vou no nome do Senhor. Do mesmo jeito Jesus, isso falou Davi, mas do mesmo jeito Jesus falou aos bandidos que estavam um do seu lado ou do outro. Enquanto um afrontava, ele não dava resposta à afronta, mas ele dizia para o outro, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus estava falando, fazendo uma menção do Deus dos exércitos, a quem as pessoas, a quem esse gigante, a quem esse demônio, a quem esse mal tem afrontado. No versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação, e saberá toda essa congregação, essa e saberá toda essa congregação. O que é que está dizendo 46? E saberá
47, saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com a espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Do Senhor é a guerra não é tua. Enquanto tu estiver tentando guerrear uma guerra que não é para tu guerrear, tu vai estar perdendo. Enquanto tu estiver guerreando uma guerra com paus, com lanças, tu vai estar perdendo. Mas enquanto tu reconhecer que essa guerra não é tua, mas essa guerra é do Senhor, então esse gigante, ele vai cair. Então você vai prevalecer nessa guerra. Você tem que reconhecer. Pastor, como é que eu reconheço? Para de guerrear as guerras que não são tuas. Porque Davi disse: do Senhor é a guerra. E a partir do momento que você declarar e reconhecer e assumir que do Senhor é esta guerra, então o Senhor, Ele se assentará no trono da tua vida e pelejará contra esse gigante ao teu favor. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi, versículo 49, e Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Dá glória para Jesus. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou, e cortou com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto e fugiram. Ou seja, a espada de Golias representava a cruz de Jesus. Por quê? Porque eles pensavam que a cruz iriam exterminar de vez Jesus e a glória de Deus na terra. Mas depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. E agora, assim como Davi pegou a ferramenta, a espada de Golias, que representava a morte de Davi, e com a espada foi o que ele fez? Versículo 51, tomou a sua espada, tirou da bainha e o matou. Ou seja, a própria cruz de Jesus, ou a própria espada de Golias, que era para matar Davi, foi com ela que Davi matou Golias. Assim como a espada de Golias, que era para matar Davi, o próprio Davi matou Golias, assim a cruz que era para matar Jesus, foi esta cruz que te salvou. A cruz que era para matar Jesus, foi esta cruz que te ressuscitou. Essa cruz que era para matar Jesus e te matar, esta cruz que era para matar Jesus e tirar a glória de Deus da terra, é através dessa cruz hoje que Jesus se levantou e mostrou que era o Filho de Deus. Foi através da cruz que Jesus, ele se assentou no lugar acima de todos os lugares, que Deus deu um nome acima de todos os nomes, e que hoje toda língua deve confessar que ele é o Senhor, e todo joelho deve dobrar perante ao Senhor. Foi através da cruz que Jesus foi exaltado soberanamente. Foi através da espada de Golias que Davi ficou conhecido na terra de Israel. Foi através da espada de Golias que Davi se tornou rei de Israel. Foi através da espada de Golias que todos conheceram a Davi. Foi através da cruz
de Jesus, que você está aqui hoje. Através da cruz de Jesus você não tinha vida, você era morto, agora você tem vida. Através da cruz de Jesus, o que era morte agora se tornou em vida. Através da espada de Golias, o que era morte de Davi agora se tornou a exaltação de Davi. O que era para a morte de Davi se tornou a exaltação de Davi. A cruz que era a morte para Jesus se tornou a exaltação de Jesus. Então lhe cortou ele a cabeça. Estou já terminando. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. Os discípulos que estavam ali, que tinham perdido o seu mestre, já fazia 3 dias. Mas quando Jesus entrou naquele lugar no cenáculo, onde os apóstolos se encontravam tristes e chorando, agora Jesus disse: a paz seja convosco. Todo Israel pensava que já tinham perdido a guerra, mas a Bíblia está dizendo: então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram. Eles pensavam que estava perdido, eles pensavam que não tinha mais jeito, mas agora eles estavam de pé e estavam jubilando, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Versículo 53. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém apôs as armas dele na sua tenda. Agora pulando agora para o versículo 55 ainda. Vendo porém Saul sair Davi a encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este moço? Abner. E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e a trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem é filho este jovem? De quem és filho? De quem és filho, jovem? Saul estava perguntando: tu é filho de quem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Sabe o que aconteceu? Jesus, depois que deu o último suspiro na cruz, porque a morte de Jesus não era para a morte, era para a vida. Mas depois que Jesus deu o último suspiro, que não era para a morte, mas era para a vida, então vamos ver o que aconteceu em Marcos capítulo 15, versículo... Marcos capítulo 15... versículo 39. Marcos capítulo 15, bota versículo 38. 37, vai. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Vai passando, Miquel, vai passando. E o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. E o centurião, quem é o centurião? Centurião é o capitão do exército. Quem era Abner? Capitão do exército de Saul. O centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando e expirando, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ou seja, semelhantemente Saul perguntou: jovem, de quem és tu filho?
Então Abner, o chefe do capitão dos exércitos, o centurião da época, ele disse: eu não sei, mas eu vou chamar ele. Quando chamou ele, então Davi disse: eu sou filho de Jessé, o belemita, o teu servo. E da mesma maneira, disseram também, o capitão disse: verdadeiramente este homem era o filho de Deus. Era o filho de Deus. Era o filho de Deus, ou seja, da mesma forma que foi perguntado quem era o pai de Davi, alguém respondeu na crucificação de Jesus quem era o pai de Jesus. O que aconteceu, estou provando, o que aconteceu. Pastor, onde foi que o senhor pegou isso na internet? Eu não peguei, eu primeiro orei, aí depois eu peguei a Bíblia e fui ler. Aí Deus me revelou assim: que aconteceu no arraial dos filisteus naquele dia era semelhante ao que aconteceu no dia da crucificação de Jesus no Gólgota, que até perguntar de quem é filho este menino, alguém disse: é filho de Jessé. Da mesma maneira também disseram: verdadeiramente Jesus é o filho de Deus. Foi a mesma coisa que aconteceu, rapaz, era a revelação. 1000 anos, né? Davi revelou-se 1000 anos de tudo isso acontecer na cruz do Calvário. Deixa eu ser profeta de Deus para a tua vida agora, ainda dá tempo. Me dá mais só 5 minutos. Me dá só mais 5 minutos para ser profeta de Deus na tua vida. Aplaude ao nome de Jesus pela sua palavra. Aplaude, exalta, glorifica, adora Ele, adora Ele. A igreja que adora recebe vitória. Adora Ele, adora Ele. Que quando tu adora, Deus manda glória. Adora Ele. Enquanto tu adora, Deus manda visão. Adora Ele. Enquanto tu adora, Deus manda revelação. Adora Ele. Enquanto tu adora, o anjo desce. Adora Ele. Enquanto tu adora Ele, o anjo de Deus brada. Adora Ele. Vai ter anjo que vai bradar. Tem anjo que vai dar a resposta. Vai ter resposta de Deus. Deus está dando resposta. Deus está dando resposta. Deus está dando livramento. Deus está dando livramento. Deus está salvando da aflição. Deus está tirando alguém do fundo do poço. Deus está tirando alguém do fundo do poço. Deus está tirando alguém do fundo do poço. Deus está tirando alguém desse beco sem saída. Deus está tirando alguém desse túnel sem saída. Deus está livrando, assim como Deus livrou através de Davi Israel da afronta de Filisteu. Deus vai salvar alguém da afronta do teu adversário, da afronta do teu inimigo, com quem tem te afrontado nesses dias, com quem tem lançado palavras de afronta nesses dias. O teu adversário espiritual, que tem usado de boca de pessoas, que tem usado de vida de pessoas, muitas vezes gente dentro da própria casa, muitas vezes gente de perto e não de longe, muitas vezes gente que faz parte da própria comunhão da tua família. Eita, mas Deus está tirando essa afronta hoje. Deus está tirando essa afronta hoje. Eu vejo a palavra afronta. Eu vejo a palavra afronta. O Espírito do Senhor está riscando essa palavra da tua vida. O Espírito do Senhor está riscando essa palavra dos teus dias. Essa palavra afronta é uma palavra revelada do Espírito Santo. Quem crê, Deus vai tirar essa afronta. Deus vai tirar essa afronta. Deus vai tirar essa afronta. Quando eu passei aqui na tua frente, eu vi escrito assim afronta, a palavra afronta está gritando na tua frente. A palavra afronta, o anjo está gritando assim, ó. Quando eu passei na tua frente, o anjo gritou dentro do meu espírito assim, ó: afronta, me dá o microfone aí. Afronta. Deus vai arrancar essa afronta hoje. Deus está tirando essa afronta hoje. Aí já pago agora a afronta da tua vida. 1, 2, 3.
Sai, afronta. Quem crê que Deus está tirando a afronta? Quem crê. Deixa eu ver se tem alguém aqui que crê mesmo nos mistérios de Deus. Deixa eu ver se tem alguém aqui que acredita nos mistérios de Deus. A palavra é afronta. A palavra é afronta. Bota mais agudo aqui para mim aqui. Bota esse microfone aqui para estrondar, vai. A palavra é afronta. A palavra é afronta. Bota médio, faz alguma coisa aí. A palavra é afronta. 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 Deus está tirando essa afronta. Aquele que te afrontou saberá que essa guerra não é tua, mas essa guerra é do Senhor. Ei, aquele que usou de palavras pesadas contra ti, aquele que lançou palavras duras contra ti, saberá que essa luta não é tua, mas essa luta é do Senhor. Aquele que fala contigo com afronta, aquele que fala contigo, se dirige a ti com palavras duras, com palavras pesadas, com palavras que entristecem o coração. Ele vai saber que quem está lutando pela tua vida é Deus. Ele vai saber, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Ele vai saber, deixa eu te dizer, ele vai saber que quem está batalhando as tuas batalhas é Deus. Ele está pensando o quê? Ele está pensando que quem batalha as tuas batalhas é qualquer uma. Quem batalha as tuas guerras é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que estendeu as cortinas e veio o sol, veio os céus, veio a luz. É o Deus Todo-Poderoso. Ele vai saber que é Deus que fala contigo, viu? Ei, adalabra sobre candarabra. Não é Deus que fala contigo não, menina besta. Tá pensando que é Deus que está falando contigo? Não é Deus não. Isso é coisa do homem, isso é coisa da carne, isso é mentira. Alguém disse para tu, isso é mentira. Mas Deus está dizendo assim: vai saber que fui eu que falei contigo naquele dia. Eu quero que a espada de Golias entre no meu peitoral agora, se não foi Deus quem falou. Eu vejo a palavra justiça. Justiça. A palavra é essa. Está saindo com tanta virtude, está saindo com tanto azeite, está saindo com tanto fogo, que a palavra é justiça de Deus. Justiça de Deus. Justiça de Deus. Eita, meu Deus, o anjo de Deus está bradando aqui ainda com a palavra justiça de Deus. Justiça de Deus. O
o anjo, tão certo como eu vivo, eu tenho certeza que o anjo de Deus está bradando aqui dizendo: justiça de Deus. Tem anjo de Deus falando assim: fala, meu servo, fala aí, que vai ser justiça de Deus. Vai ter justiça de Deus para a tua vida, filha. Ei, Briacibica, ei, Decala, ei, estão pensando que eu não vi? Estão pensando que eu não ouvi? Os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir. Minha boca não está fechada para que eu não possa falar. E nem minhas mãos estão encolhidas para que eu não possa agir. Eita, Deus diz assim para ti: filha, eu farei justiça e tu saberás que veio de mim. Eu, o Senhor, eu falei hoje. O anjo veio aqui para entregar a mensagem, está entregando. O anjo na incumbência de entregar a mensagem, estar aqui. Orororororiarabra sobre que Madagalabra sobre Mandesia Andebeki amasevene yaraseveia Alablasiria basuvi kavasa Arabrasuria rakalabrasiria bra Alabrasiria rablasharabra Andarabrasiria rabra Andarabrashiri, andarabrashiri, alabla, alabla, labra, ibria suria rabra, calabla subriem, ibria subri, cabalabra subriam. O Senhor manda dizer para ti assim: filha, tu pensa que eu me esqueci? Libra suria brasuviei, porque o anjo que se encontra aqui é o anjo que veio fazer justiça. Libra sobre que é sub. Tu tem um coração muitas vezes tão brando que muitas vezes tu se esquece do mal que te fazem. Mas eu vim aqui para te dizer: tu pode até ter esquecido, mas eu, o Senhor, não me esqueci não. Chabra, britebre sobre que alabrasuria rabra, ai 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 sovanabraço. Porque eu te digo hoje, eu entro com a obra de justiça a favor da tua vida contra aquele que te afrontou. Demede cavassava ande que abiakiava subi que me akiasuria rabaia arribrishiri anderibe anderia siveni anderia rava suveni. Justiça. Porque o Senhor veio aqui hoje tirar aquela causa que estava debaixo, que estava no fundo da gaveta, aquela causa.
de injustiça contra a vida de alguns. E Deus veio tirar essa pasta do final da fila hoje e veio colocar em cima na vida de alguns aqui hoje. Porque Deus, Ele fala uma coisa, Deus promete algo, que a partir de hoje, Ele tira a afronta contra a tua vida. Não foi assim que o meu servo Davi disse: ainda hoje eu tirarei a afronta de sobre Israel. Hoje, no nome do Senhor, hoje Deus te diz: eu tiro a afronta de cima da hoje. Pastor, mas Deus não tem esse negócio de justiça, Deus é bom. Não, a Bíblia diz que a justiça não é do homem. Não é do homem, a justiça é de Deus. Então, a justiça que Deus está falando aqui não é a tua própria justiça, é a justiça dele. Essa justiça está na Bíblia. É a justiça dele, porque ele retira a afronta de sobre Israel hoje. Amém. Bate palma para Jesus. Senta um pouquinho aí. Hoje é dia de Santa Ceia. Santa Ceia é tanta coisa. Vamos honrar o Senhor com os dízimos, com a oferta, e logo em seguida, aceleradamente, vamos para a Santa Ceia. Acho que eu vou orar menos para os cultos ser mais rápido. Eu vou orar menos, que é para diminuir o tempo dos cultos. A paz do Senhor, igreja. Vamos louvar o Senhor enquanto recolhemos o dízimo e a oferta da casa do Pai. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gota de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata
sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular, seu jardim particular. Aleluia, agradeço a oportunidade. Senhor, abençoa o dízimo, as ofertas da tua casa. Repreende o devorador, migrador das finanças dos teus servos. Abre porta onde não tem porta e traz existência aquilo que não existe. Mas abençoa, já te dei poderosamente, hoje e sempre. Em nome de Jesus, quem crê diz? Amém, oh glória. A palavra aí foi poderosa, né? Ele falando sobre Davi, o rei Saul, eu me lembrei que eu estudando língua hebraica, né? O nome Saulo quer dizer Saul. Entendeu? O nome do rei Saul é o mesmo nome do Saulo, Paulo de Társio. Aí quando Jesus apareceu para ele, falou assim: Saul, Saul, por que tu me persegue? Aí ele lembrou do rei Saul, né? Aí o espírito, a pessoa é outra, mas o demônio é o mesmo. Só muda de pessoa. Aí Jesus apareceu para ele e disse assim: Saul, Saul, por que tu me persegue? A mesma frase que Davi dizia, né? Por que o rei Saul me persegue? Ele se perguntava, né? A Bíblia diz. Jesus falou a mesma palavra. Sabe por quê? Porque Jesus é filho de Davi. Davi simboliza Cristo. E Cristo simboliza Davi. É forte, né? Aí quando eu imagino que quando ele ouviu Saul, Saul, porque tu me persegue, aí ele lembrou da história de Davi. Eu não quero ser Saul não, porque eu sei o fim que Saul teve. Então é melhor virar Paulo, é melhor tirar o S e botar o P e ficar vivo na terra. Amém? É forte, né não? Tudo na Bíblia é combinado. Deus, ele é perfeccionista, viu? Tem gente que diz que eu sou muito perfeccionista na decoração das festas aqui, né? De cor, de parede, isso, daquilo. Mas é o próprio Deus, ele gosta de tudo combinando. Até as visões que eu tenho de Jesus, o talit combina com o manto, né? Tudo aleatório, né? Combinando, entendeu? Ele é todo combinado, todo organizado. Porque o nosso Deus é um Deus organizado. Ele não fala maldito aquele que faz a obra desleixadamente. Então ele gosta tudo organizado, tudo com decência e... Não é a palavra dele, que ele disse que gosta de tudo com decência e ordem? Então é desse jeito, é tremendo. Foi tremenda aí a palavra, viu? Foi forte. Vamos agora para a Santa Ceia. Eita glória, vamos lá. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vou fazer aqui a leitura. Gostaria de dar a boa-vinda àquele rapaz que se encontra ali atrás. A primeira vez que tu vem, eu já veio aqui. Primeira vez, seja bem-vindo. Você está com a Carla ou vez? É o quê? Trabalho contigo. Deus abençoe, viu? Você é sempre bem-vindo. Volte sempre, em nome de Jesus. Então, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do sangue do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Examinem-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. Glória a Deus. Vamos consagrar. Consagramos em nome de Jesus este vinho e este pão. E nós declaramos, assim como Jesus declarou na última ceia, que verdadeiramente este é o sangue de Jesus derramado pelos nossos pecados. E este pão é o corpo de Jesus que foi ferido, maltratado e perfurado pelos nossos pecados. Então, este é o sangue de Jesus, nós declaramos. E este é o corpo de Jesus, nós declaramos. Todos que forem batizados nas águas, por imersão, na piscina, ou foi consagrado no rio, ou no lago, ou no açude, ou no Jordão, ou na Lagoa do Catão, não importa. O que importa é que todos que foram batizados nas águas, está bem com Jesus, está bem com seu irmão, está de bem com sua esposa, está de bem com seu marido. Pode vir cear, viu? Faça fila. Pastor, se eu não tiver, se você não tiver, mas se você estiver arrependido, eu vou orar por você agora. Levanta a mão aí, quem está precisando dessa oração, vou orar agora. Em nome de Jesus, esses que estão com a mão levantada, Deus estão se reconciliando com o Senhor. Se porventura esteja brigado com alguém, estão se reconciliando e liberando perdão para este alguém. Em nome de Jesus, lava eles com teu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora podem cear.
E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Podem comer o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Com fé, podem tomar do vinho, que não é vinho, é o sangue de Jesus. Podem tomar.
Recebe aí, ó. Salmo 121. Levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. 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 Guardará a tua alma. Guardará a tua alma. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eita glória! Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor fala na terra. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Saia daqui convicto da alegria do Senhor na sua vida, da bênção do Senhor, do renovo do Senhor, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Você está com pressa? Eu não estou, não. Sabe por que eu não estou? Porque eu sei o que é que eu estou sentindo aqui. Mas em consideração a você que está com pressa, nós vamos encerrar agora. Tá certo? Em consideração em você que está com pressa. Apesar de eu não estar com pressa, porque eu sei o que é que está se passando aqui agora. Agora. Com muita alegria os jovens estão aqui hoje. Coisa linda ver a juventude aqui. Presente aqui. Está ali também o Miqueias. É Miqueias, é Micaías. Micaías. A Mariazinha. Estão aqui também. Foram acoplados à juventude hoje. Vamos bater palma para ele agora. Eu declaro que a partir de agora vocês fazem parte da juventude dessa igreja. Amém? Diz amém vocês dois. Amém. Vamos encerrar esse culto orando pelos jovens. Em nome de Jesus. Quem quiser ir embora já pode ir, tá certo? Quem quiser ir embora, que a bênção de Deus Pai, o amor de Deus Filho, os doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos agora, certo? Já estão liberados. Eu venho aqui o jovem para frente, vamos encerrar aqui orando por eles. Quem quiser ir já está liberado. Pode abrir o portão, Douglas, aí. Quem quiser ir já pode sair. E oramos agora pelos jovens, agora em nome de Jesus. Em nome de vem cá, jovem. Vai ser um papocado aqui, viu? Aí isso é um papocado aqui. Os jovens. Venha. Os jovens, entra aqui, para cá. Você é jovem. Foi esse o tempo que tu era menina. Agora tu é jovens. Vem cá, jovens. Essas jovens aí, Em nome de Jesus nós oramos. Aqui. Eu libero sobre a vida dos jovens agora a unção. Tu estava onde, macho? Tu estava onde? Fica aqui. Mas esse Davi aqui saiu, não deixou ninguém substituto. Se sair, tem que deixar um substituto. Eu libero sobre os jovens agora a unção. A unção da diferença. A unção de Davi. Qual é a unção de Davi? É a diferença. Eu declaro sobre os jovens dessa igreja a diferença. A unção da diferença.
A unção da diferença, a unção da diferença, a unção da diferença, a unção da diferença, a unção da diferença. Aqui olhado, a unção da diferença, a unção da diferença, a unção da diferença, a unção da diferença, a unção da diferença. Eu declaro a unção da diferença, a unção da diferença, a unção de Davi, a unção de Davi, a unção de Davi, a unção de Davi, a unção de Davi. Recebe a unção da diferença. Receba a mão. Receba a unção da diferença, sim. Recebe a unção da diferença. A unção seja diferente da terra. Seja diferente da terra, porque o que Deus tem contigo, tu tem que ser diferente. O que Deus tem contigo neste lugar, tu não pode continuar do jeito que está. O que Deus tem contigo aqui neste lugar, tu tem que receber a unção da diferença. Tu tem que fazer diferente, tu tem que agir diferente, tu tem que pensar diferente, tu tem que andar diferente. Recebe a unção da diferença. Recebe a unção da diferença agora. Agora, 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 agora. Fogo! Está recebendo ali, ó, a unção da diferença. É lá, aliado. É lá, aliado, não é aqui não. Recebe a unção da diferença. Aí, ó. Está recebendo ali, ela ali, ó. Recebe mais, 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 recebe. Tem que ser diferente, homem. Tem que ser diferente, homem. Deus não te constituiu. Deus não fez sair do ventre da tua mãe para tu ser igual os teus colegas de colégio, não. Deus não fez sair do ventre da tua mãe para tu ser a mesma coisa dos outros, não. Tu quase que não nascia. O diabo não queria que tu viesse a este mundo. Então tanta batalha, tanta luta para tu vir para este mundo. E depois que tu veio para este mundo, o diabo não quis que tu permanecesse vivo, não. Então tanta luta para te manter vivo até hoje. Tanta luta para te manter de pé até hoje. Para tu ser igual aos teus colegas. Para tu ser igual aos teus amigos, não. Para tu ser igual aos teus vizinhos, não. Para ser igual aos teus seguidores e teus seguir nas redes sociais, não. Deus quer que tu seja a diferença. Receba essa unção da diferença agora, agora, agora. Receba essa unção agora. Receba essa unção agora. Receba essa unção agora. Receba essa unção agora. Receba essa unção. 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 Receba, receba, receba. Vai ser diferente. Deus determina na tua vida. Porque o diabo tem dito assim: ela não vai ser diferente. Ela vai ser igual a pessoa A e a pessoa B, que não agrada a Deus. Mas Deus lançando decreto sobre a tua vida. Tu não vai ser isso. Tu não vai ser aquilo. Tu não vai ser mundana. Tu não vai ser lésbica. Tu não vai ser prostituta. Tu não vai ser pecaminosa. Tu não vai ser mundana. Tu vai ser de Deus. Tu vai ser de Deus. Tu vai ser de Deus. Recebe a unção 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 de Deus. Recebe. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, todos que estão aqui recebam. Tanto os jovens como os veteranos recebam. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, eu vou liberar uma unção de avivamento sobre cada um. Em nome de Jesus, eu já começo a contar. Fica ligado aí. Quem não ficar ligado vai perder. Quem ficar ligado vai receber. Eu conto a partir de agora 1. Em nome de Jesus 2. Em nome de Jesus 3. Receba! Receba! Receba uma unção de avivamento. Receba uma unção de avivamento. Receba uma unção de avivamento. Receba! Aleluia!
Uma unção de avivamento está pulverizada neste lugar. Uma unção de avivamento foi pulverizada neste lugar. Uma unção de avivamento está pulverizada neste lugar. Uma unção de avivamento está pulverizada neste lugar. Receba aí. Uma unção de avivamento está injetada neste lugar. Uma unção de avivamento está injetado neste lugar. Receba! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Amém, glória a Deus.